Foi. E depois que ele foi carregar a cruz. E lá no caminho, enquanto ele andava carregando a cruz, Jesus foi sozinho? Não. Teve pessoas que vieram ajudar Jesus? Vocês viram? Não, pai. Quem não? Só um homem. Viu só um homem. Um homem, um soldado pediu que carregassem a cruz. Não foi? Então, aí a gente vê que, Jesus estava sofrendo, estava sendo maltratado, mas ele não estava bravo, ele estava quietinho carregando a cruz. E um dos soldados mandou que alguém o ajudasse. E aí mostra que a gente também tem que ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo, os nossos amiguinhos que passam por dificuldades. Nós também temos que ajudar as outras pessoas. Então, a Larissa está falando aqui, que ela e a avó dela viu uma pessoa que estava com o joelho machucado e elas foram ajudar a pessoa. E é isso que a gente tem que fazer. Você viu? Jesus passando por todo aquele sofrimento, viu uma pessoa e ajudou ele a carregar aquela cruz, que era algo pesado, porque não era só aquela madeira, mas eram os nossos pecados que Jesus estava carregando. Porque Jesus tinha pecado? Não, né? Então, quem eram aqueles pecados que ele estava carregando? Era de todos nós. Então, por todos nós ele estava sofrendo. E depois de carregar aquela cruz, Jesus foi para um outro local, né? E foi para antes de chegar na caverna, depois de carregar a cruz, até onde eles levaram ele? Vocês lembram? Pode-se dizer que é um cemitério, mas na Bíblia está escrito que é um calvário, mas realmente lá antes era como se fosse um cemitério na época, que era para lá que eles levavam para ser crucificados. Então, quando Jesus vai para o calvário, vai para ser crucificado, vocês perceberam que Jesus, antes de ir para a cruz, ele se ajoelha? E o que ele fala lá para o Pai? Vocês ouviram o que ele falou para o Pai? Não. Ele fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não ficou com raiva daquelas pessoas que maltrataram ele. Ele não gritou, ele podia ter ficado bravo, podia querer brigar com todo mundo, se revoltar, mas ele não fez isso. Porque ele sabia que era a vontade de Deus. Porque todo aquele sofrimento dele ia tirar a gente do pecado, ia nos livrar do pecado. Então Jesus aceitou. Deus não nasce, ele já é morto? Ele nasceu, cresceu, viveu no meio do povo e depois foi condenado e foi crucificado. Igual a Jesus, por que ele voltou? Não, Jesus, você está confundindo. Deus é o Pai. Então, Jesus é o Filho. Não, Deus sempre existiu. Deus está lá no céu. Ele nunca veio assim. Ele mandou o filho dele para a terra. O Senhor Jesus não ficou bravo, não se revoltou. Jesus falou para o Pai: Pai, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Porque muitas daquelas pessoas que estavam ali, que fizeram que Jesus fosse crucificado, elas realmente não reconheciam que ele era o Filho. Estavam enganados, estavam cometendo um erro. É que nem a gente, muitas vezes a gente comete erros, não comete? Eu mesmo tenho preguiça. Então, a gente tem preguiça. Na escola, se toma um lápis da gente, o que a gente fala? Professora, foi ela que pegou, faz isso. Aí depois vai mexer lá no estojo, achou o lápis. Aí, eu já falei que foi ela. Tá vendo? A gente não se engana? Então, as pessoas também se enganaram. Então. E aí, foi o caminho que Jesus passou para chegar até a nossa salvação. Daí, depois que ele pede perdão, pede que o Pai perdoe a todos nós, Jesus é crucificado. E ali ele morre e derrama todo o sangue dele